pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo nós vamos estudar o mecanismo responsável por esse efeito colateral, raro, diga-se de passagem, mas possível referentemente à indução de uma trombocitopenia de natureza imune, ou seja, uma destruição das plaquetas, decorrência da interação entre antígenos vacinais com o sistema imune, de maneira que se geram autoanticorpos que são dirigidos para a superfície plaquetária, produzindo a destruição dessas plaquetas e, consequentemente, essa trombocitopenia de natureza imune, que é bastante semelhante à trombocitopenia induzida pela heparina. E nesse contexto desse mecanismo, nós também apresentaremos nesse vídeo os possíveis mecanismos atribuídos à ivermectina que guardam uma relação, seja com essa propriedade, com esse efeito, com esse potencial efeito da ivermectina de prevenir essa trombocitopenia de natureza imune, seja relativamente ao tratamento em que a ivermectina é associada a outras drogas, tais como os corticosteroides, como a dexametasona, o mecanismo pelo qual a ivermectina pode, atuando conjuntamente com essas outras drogas, como a dexametasona, tratar ou atenuar essa possível trombocitopenia de natureza imune induzida pelas vacinas, dentre as quais se ressalta a vacina da AstraZeneca Oxford. Contudo, já tem sido reportado casos esses, diga-se de passagem, que a literatura médica, a literatura acadêmica, acredita que sejam em número bem menor os detectados do que, na realidade, eles ocorrem. E ressalto, no contexto da vacina da AstraZeneca, em que tais casos foram identificados em maior número, mas também relativamente às outras vacinas que têm por base o antígeno viral construído a partir do RNA, ou seja, melhor dizendo, do antígeno vacinal construído a partir do antígeno viral à base do RNA, seja por vetor, seja utilizando como veículo o vetor, seja utilizando como veículo desse antígeno vacinal as nanopartículas, tais como a vacina da Pfizer, essa vacina russa, a vacina da Johnson, que também já foram constatados casos. Então é nesse contexto, compreendendo o mecanismo de indução dessa trombocitopenia, desse efeito colateral, que ressalto novamente, raro, e também no contexto do possível efeito, da possível eficácia da ivermectina, seja para prevenir, seja para tratar esse possível efeito colateral raro. Feitas essas considerações introdutórias, para que nós consigamos compreender o mecanismo pelo qual as vacinas, em um número reduzido de casos, induzem essa trombocitopenia associada à trombose, é necessário que nós conheçamos o mecanismo pelo qual as plaquetas elas são ativadas. Para tanto, nós vamos nos valer dessa referência bibliográfica mencionada em tela, da qual nós extraímos as figuras que ilustram esse mecanismo de ativação das plaquetas. E nós começamos estudando a estrutura dos receptores que são responsáveis por essa ativação das plaquetas
quais sejam basicamente três imunorreceptores, em que em tela nós constatamos a membrana plaquetária e os três receptores, sendo que desses receptores há um complexo formado por dois receptores, um complexo de dois receptores, o FcR-gama e o GP6, a glicoproteína 6. Esse receptor FcR-gama é o receptor para a porção Fc da imunoglobulina e ele consta de dois motifs de ligação. Um motif de ligação denominado motif baseado no imunorreceptor tirosina ativado, cujo sítio de ligação apresenta uma sequência de aminoácidos, ou melhor dizendo, duas sequências de aminoácidos ilustrados por esses retângulos em vermelho, que são denominados sequências YXXL ou prolina XX prolina. E esse receptor, glicoproteína 6, é um receptor que contém no interior do citoplasma plaquetário, contém dois sítios de ligação IgG da superfamília das imunoglobulinas. Basicamente, esses dois receptores eles são unidos por uma ponte salina que é determinada, essa ponte salina, pela arginina positiva. De maneira que esse complexo ele é ativado pela ligação do colágeno de proteínas, tais como a laminina, a fibrina, as proteínas do veneno de cobra, e peptídeos, que são peptídeos relacionados ao colágeno, de maneira que a ligação desses ligantes nessa glicoproteína 6 determina a fosforilação desse ITAM. É importante ressaltar que, de permeio a essas duas estruturas, a essas duas moléculas que constituem esse receptor FcR-gama, também ocorre a presença de outras moléculas, de outras proteínas que são fosforiladas de maneira que a fosforilação dessas proteínas, dessas moléculas sinalizadoras, determina a ativação da fosfolipase C. Como nós sabemos, a fosfolipase C é também uma molécula envolvida no sinal de transdução, em que resulta na ativação dessa fosfolipase C, dessa enzima, desse receptor fosfolipase C, resulta duas moléculas, o diacilglicerol e o inositol trifosfato, que são moléculas sinalizadoras relacionadas com a resposta imune, tanto inflamatória quanto de natureza imune mesmo, natureza inflamatória e resposta imune, que resulta também na geração de produtos, fatores de crescimento, mediadores químicos, citoquinas pró-inflamatórias, que também apresentam efeito relacionado com a vasculatura, com a formação de trombos. De maneira que a ativação dessa glicoproteína 6 pelo colágeno resulta na formação de trombo, contribui para a agregação plaquetária e formação de trombo. O outro receptor, imunorreceptor, é o receptor Fc
2A, ele difere do receptor FcR-gama, porquanto ele é constituído por somente um sítio de ligação, um motif de ligação baseado no imunoreceptor da tirosina ativado, constituído por somente duas sequências Y de aminoácidos YXXL. De maneira que esse receptor FC2A ele guarda uma relação com a ativação por imunocomplexos. Imunocomplexos esses constituídos, no caso das vacinas, por compostos poliânions presentes ou resultantes dessa vacinação, que determina a formação desses imunocomplexos com anticorpos do tipo IgG, de maneira que a ativação desse receptor Fc-γ-R2A também resulta na ligação desses imunocomplexos constituído seja por antígenos virais, seja por antígenos vacinais, dentre os quais os poliânions, que se ligam à superfície plaquetária e expõem a porção FC desse complexo, de maneira que células, tais como as células natural killer ou então os macrófagos, promovem a destruição, a fagocitose desse complexo ligado à estrutura plaquetária, de maneira a promover essa trombocitopenia, a destruição também das plaquetas, a diminuição das plaquetas circulantes. E, finalmente, o outro receptor relacionado com esse possível efeito colateral das vacinas, em um número raro de casos, ressalta-se novamente, é o receptor Clerc2. Esse receptor Clerc2 é um receptor que é também uma glicoproteína semelhante à lecitina do tipo C, que se assemelha à glicoproteína 6. Contudo, esse receptor ele difere do receptor FcRY-R-gama, melhor dizendo, e do receptor Fc-γ-R2A, porquanto ele é constituído, o ITAM, ou seja, um motif baseado no imunoreceptor tirosina ativado, ele é constituído por somente uma sequência Y de aminoácidos YXXL, enquanto que o ITAM do receptor FcR-gama ele é constituído por duas sequências de aminoácidos YXXL. Também esse receptor Clerc, ele apresenta ligado a ele outras moléculas sinalizadoras que, mediante a ligação da podoplanina e da rodocitina, eles determinam a fosforilação dessas moléculas sinalizadoras que se encontram acoplado nessa porção denominada M-ITAM, justamente por apresentar somente M, decorrente de apresentar somente uma sequência Y de aminoácido YXXL, também determina essa fosforilação a ativação da fosfolipase C, resultando em uma ativação semelhante à promovida pela glicoproteína 6. Isto posto, nós
Em tela, também com base em uma figura extraída dessa referência bibliográfica mencionada em tela, nós apresentamos o mecanismo de geração da trombocitopenia, ou seja, da destruição das plaquetas, e também pela formação, os mecanismos que contribuem para a formação dos trombos em decorrência da ativação desses receptores. Basicamente, os imunocomplexos, relembro para vocês, no contexto das vacinas constituídas por poliânios associados à imunoglobulina G, se ligam nesse complexo de receptor constituído pelo Fc gama R e pela glicoproteína 6, mais especificamente nos receptores da glicoproteína 6, de maneira que expõe a porção Fc desse complexo acoplado à membrana plaquetária, de maneira que a fagocitose por monócitos e células natural killer, por meio de uma citotoxicidade dependente do anticorpo, promove essa trombocitopenia. E basicamente essa ativação desse receptor FcR2A associado à glicoproteína 6, o conjunto desses receptores determina uma rota de sinalização via ativação desse receptor IT, que resulta na fosforilação sequenciada dessas moléculas sinalizadoras mediante a participação de uma enzima denominada de calmodulina, que resulta na ativação da integrina com a formação do fibrinogênio. O fibrinogênio posteriormente se transforma em fibrina, contribuindo para a formação dos coágulos, dos trombos. Também essa rota de sinalização ITAM ativada, ela determina a ativação de enzimas essas denominadas de calpaína, que fragmenta essa porção IT desses receptores, desse complexo receptor constituída pela porção Fc gama R e glicoproteína 6, bem como determina a ativação de uma outra enzima denominada via de ativação ADAM10, que resulta na fragmentação do receptor da glicoproteína 6, gerando um fator, uma glicoproteína 6 solúvel, que também apresenta propriedades trombogênicas. Então é esse conjunto de ativação desses três receptores que resulta na formação dos trombos e nessa trombocitopenia de natureza imune, porque envolve a formação de imunocomplexos entre constituintes presentes nas vacinas, bastante semelhante à trombocitopenia. De maneira que, em tela, nós passamos a estudar o efeito colateral, os efeitos colaterais decorrentes da vacinação em um número reduzido de casos
detectados recentemente no contexto do número de doses que já foram aplicadas, especialmente com duas vacinas, com relação à vacina da AstraZeneca, Oxford e da Johnson Johnson, que induzem uma trombocitopenia de natureza imune similar à trombocitopenia induzida pela heparina. De maneira que nós vamos nos valer da mesma referência bibliográfica que nós já estudamos para compreender esse mecanismo da trombocitopenia resultante da ativação das plaquetas, dos receptores, dos imunosreceptores contidos na superfície plaquetária, agora no contexto da trombocitopenia induzida pela heparina. E, basicamente, essa trombocitopenia induzida pela heparina, ela decorre de uma conjugação, de uma união, da formação de um complexo entre a heparina, que é administrada como um anticoagulante em nível hospitalar e que em cerca de 5 a 10% dos pacientes desenvolve essa trombocitopenia induzida pela heparina e dos quais cerca de 20% desenvolve trombose nos membros inferiores, trombose cerebral, trombose pulmonar, que pode resultar na amputação de membros e também em morte. E basicamente a heparina ela forma um complexo com o fator 4 plaquetário. O fator 4 plaquetário ele é um grânulo, ou melhor dizendo, uma citoquina, uma quimiocina, que promove, dentre outros efeitos, a atração quimiotática de células, tais como os neutrófilos, e no contexto dessa trombocitopenia, esse fator 4 plaquetário, ele antagoniza a ação anticoagulante da heparina, de maneira que ele apresenta esse fator 4 plaquetário uma alta afinidade pela heparina, formando esse complexo. De maneira que esse complexo constituído pelo fator 4 plaquetário mais a heparina atua como um antígeno para os quais a reação imune do organismo promove a formação de anticorpos. De maneira que esses anticorpos formam com esse complexo constituído pela heparina mais o fator 4 plaquetário um imunocomplexo em que uma das FCs da imunoglobulina G se liga em receptores localizados na superfície das plaquetas, tais como nós estudamos anteriormente, qual seja o receptor FC gama R2A, de maneira que esse complexo constituído por esses anticorpos unidos nesse complexo heparina mais fator 4 plaquetário apresenta outros fatores, outras porções da imunoglobulina G, FC, disponível para ligação, para o acoplamento com células, dentre as quais os macrófagos, de maneira que a fagocitose dos macrófagos, ou então dos monócitos, por meio da ligação desses complexos imunes, agora pelo receptor FC gama R, em monócitos, determina essa destruição das plaquetas, determinando essa trombocitopenia. E, ao mesmo tempo, como esse fator, ou melhor
dizendo, esse receptor FC gama R2A ativa as plaquetas, determina a agregação plaquetária e a formação de mediadores químicos procoagulantes, determinando a trombose. Então, é basicamente esse mecanismo que se constata em relação à trombocitopenia induzida pelas vacinas, em que componentes das vacinas, dentre os quais fragmentos de DNA, seja do vetor viral ou então fragmentos da glicoproteína spike, ou então outros aditivos nessa vacina para estabilização, dentre os quais alguns carboidratos que atuam como poliânions, formam também esse complexo com o fator 4 plaquetário, de maneira a induzir uma reação imune do organismo, mediante a formação de anticorpos também do tipo IgG, contra esse complexo constituído por esses poliânions mais o fator 4 plaquetário, determinando basicamente a ativação plaquetária e a destruição dessas plaquetas pelos macrófagos monócitos, determinando a trombocitopenia. Então, é basicamente esse mecanismo em maiores detalhes que nós estudaremos no vídeo seguinte. Nesse vídeo nós apresentamos os diferentes mecanismos de ativação dos imunorreceptores localizados sobre a superfície plaquetária, que guardam uma relação com a indução da trombocitopenia e da trombose, identificadas, patologias essas identificadas como efeito colateral de vacinas, dentre as quais as vacinas da AstraZeneca, Oxford e da Johnson Johnson. Contudo, acredita-se que todas as vacinas à base de RNA, dentre as quais as vacinas da Pfizer, Moderna e russa, também são capazes de induzir tais efeitos colaterais. Efeitos colaterais esses, diga-se de passagem, que estima-se sejam bem inferiores, os que têm sido detectados, sejam bem inferiores em número ao que realmente acontece, porquanto vem se avolumando na literatura médica o reporto de tais eventos colaterais raros associados a essa trombocitopenia de natureza imune semelhante, bastante semelhante à trombocitopenia induzida pela heparina. De maneira que no próximo vídeo nós daremos sequências, aprofundaremos o estudo desses mecanismos, contextualizando no direcionamento de apresentar a ivermectina como uma droga alternativa aos anticoagulantes não heparínicos e por potencializar o efeito de corticosteroides, dentre os quais a dexametasona, poder ser utilizada no tratamento dessa trombocitopenia como efeito colateral dessas vacinas. E também na dosagem convencional utilizada como um antiparasitário, como um preventivo administrado entre o final do primeiro dia até o terceiro dia, como preventivo dessa trombocitopenia. No mais, eu espero que você tenha compreendido, esse vídeo tenha servido para você compreender esse mecanismo relacionado com esses efeitos, com a indução desses efeitos colaterais, ou seja, da trombocitopenia e da trombose, e que você, no próximo vídeo, me dê a honra da sua audiência relativamente à contextualização
desses mecanismos, apresentando a ivermectina, ressalto, como uma potencial droga, não somente para tratar essa trombocitopenia, esse efeito colateral dessas vacinas, mas também para prevenir esse efeito colateral. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.